Oi, gente, eu sou a professora Tamires e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Ela é organizada pela Unicamp e ela acontece desde 2009, todos os anos. A gente está na 12ª edição. Como todo mundo já percebeu, como todo mundo já sabe, nós estamos num ano muito atípico, que é um ano de pandemia e isolamento social. Então nós não estamos tendo aula presenciais, né, e algumas coisas estão um pouco mais restritas. A Olimpíada também teve que se adequar por conta de toda essa situação. Era para ter acontecido já as primeiras fases no primeiro semestre, mas não foi possível isso e agora que a Olimpíada vai acontecer no segundo semestre. Nos anos anteriores, a última fase ela era presencial. Esse ano, todas as fases serão online, então nós não teremos uma fase presencial. Pelo que eu percebi, lendo também as informações, eles tiveram preocupação com relação ao acesso dos estudantes, ao acesso do pessoal que está participando da Olimpíada, né, para resolver as questões. Então, eles tentaram reduzir ao máximo o uso de dados. As questões elas podem ser respondidas offline, mas você precisa estar online para poder enviar as questões. Outra coisa também que eles disseram, que eu li no site que eles mudaram, é a navegabilidade, né? Então, pelo celular parece que também está mais fácil de poder acessar as questões e tudo mais. As inscrições ainda estão abertas. Quem pode participar são alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e alunos do ensino médio. As inscrições elas vão até dia 7 de setembro, que é segunda-feira. E como que é feitas as inscrições? São equipes. Então, nós temos equipes, por exemplo, formadas por 3 alunos ou alunas, mais um professor ou professora. Os alunos e alunas, eles não precisam ser exatamente da mesma série. A única exigência é que todos têm que ser da mesma escola, inclusive o professor ou professora. Esse ano, a Olimpíada ela está composta por 7 fases, sendo que a primeira fase eles chamam de fase 0, que seria uma fase de adequação, já que a Olimpíada sofreu algumas alterações. Então, a fase 0 é simplesmente uma fase aí para a gente entender, mexer um pouco para saber como que essa Olimpíada tá. Essa fase 0 ela começa dia 6 de setembro. E cada fase tem a duração de 7 dias corridos, ou seja, está incluso também os finais de semana. Isso é diferente da Olimpíada anterior, né? Porque a Olimpíada anterior ela começava na segunda-feira e ela terminava no sábado à meia-noite. Esse ano está um pouquinho diferente, porque não necessariamente você vai ter o início de cada fase no mesmo dia da semana. Então, por exemplo, a fase 0, ela vai do dia 6 de setembro ao dia 12 de setembro. A fase 1, do dia 14 de setembro ao dia 20 de setembro. A fase 2, do dia 22 de setembro ao dia 28 de setembro. A fase 3, do dia 30 de setembro ao dia 6 de outubro. A fase 4, do dia 8 de outubro ao dia 14 de outubro. A fase 5, do dia 16 de outubro ao dia 22 de outubro. E a fase 6, do dia 24 de outubro ao dia 30 de outubro. E a divulgação dos medalhistas, né, será no dia 22 de novembro. Mais de uma equipe pode ganhar a medalha de ouro. No caso, serão 20 medalhas de ouro, 30 de prata e 40 de bronze. Uma outra mudança também para esse ano é que até ano passado tinham 10 questões cada fase, 10 questões objetivas. Esse ano, pelo que eu li nas informações do site, terá 3 questões a menos. Então, eu acredito que seja 7 questões e mais uma tarefa. Como que vão acontecer essas fases? A fase 0 até a fase 4 serão questões objetivas, acredito que 7 questões, pelo que foi informado, e mais uma tarefa. A fase 5 e a fase 6 serão tarefas que as equipes têm que desenvolver. E pelo que eu entendi, a fase 6, os alunos, as equipes vão corrigir as tarefas das outras equipes.
Para você poder passar para a próxima fase, você tem que ter uma nota mínima na fase anterior. Como esse ano tem a fase 0, acredito que não vai ter eliminação nessa primeira fase, até porque é uma fase experimental. Então, a partir da fase 1, você só consegue passar para a seguinte fase se você tiver uma pontuação mínima, né? Se você tiver uma pontuação de acordo com os cálculos lá que são feitos, o número de acertos de questões. Como são essas questões? As questões objetivas, elas são compostas por 4 alternativas. E essas 4 alternativas, pode existir mais de uma que está correta, porque é a alternativa que se encaixa melhor naquele contexto. Então, não necessariamente você vai ter uma só alternativa correta e o restante errada. Então, é por isso que é necessário muita atenção, é necessário uma interpretação muito boa do que está sendo colocado ali. Cada questão objetiva, ela é composta de pelo menos um documento histórico. Então, para quem não sabe, documento histórico é a base ali do que o historiador usa para estudar, para entender um pouco sobre determinado momento da história. Então, os documentos históricos, eles são de natureza variada. Por exemplo, iconográfico, que são as imagens, pinturas, fotografias, material, que são construções, objetos, audiovisual, que são filmes, músicas e assim por diante. Eu vou mostrar alguns exemplos de algumas questões para vocês. E com relação às tarefas, também eu vou mostrar um exemplo de 2 tarefas que já foi pedido na Olimpíada passada. Então, isso que eu vou mostrar aqui são da Olimpíadas passadas, são das primeiras fases, só para dar uma exemplificação mesmo. Bom, gente, eu vou mostrar então para vocês as questões, exemplos de questões objetivas que já teve na Olimpíada de História. As que eu peguei foram do ano passado, das primeiras fases, que é só para exemplificar mesmo. A primeira questão da Olimpíada do ano passado tinha uma letra de música e as alternativas que você deveria ler e ver qual que se encaixa melhor dentro desse contexto da letra. Aí, às vezes, aparece isso aqui no final, conteúdo adicional, que é alguma coisa, um elemento a mais, algo a mais para você ler e entender um pouco sobre o que se trata aquele documento. A segunda questão da Olimpíada do ano passado, ela traz uma imagem, né, que é um quadro, e aí tem todas as informações sobre o documento, né, as informações mais técnicas, vamos dizer assim. E aí você tem as alternativas que estão de acordo ali com aquele documento e você tem que ver qual que se encaixa melhor. E esse daqui também tem um conteúdo adicional, que é um artigo. Aí você lê o artigo para te dar uma informação a mais aí, para você entender um pouco esse contexto. A questão 3, então, tem um outro documento escrito, as alternativas, né? E aqui o conteúdo adicional, a gente já tem mais informações. Então é basicamente isso. E aí as alternativas elas são curtinhas, mas assim, precisa ter uma atenção grande para a gente entender realmente o que o documento mostra. Às vezes é necessário pesquisar, às vezes assim, quase sempre, é necessário pesquisar um pouco mais sobre aquele documento, porque às vezes não é só olhando o documento ali que você consegue responder. Vamos para as tarefas, então, né? Na primeira fase, a tarefa é um questionário sobre cada um dos participantes do grupo, por isso que eu nem vou mostrar. Essa tarefa é da segunda fase e ela consiste em 3 imagens que será feita uma espécie de uma análise, né? Só que como que é feita essa análise? A gente abre a imagem e ela está dessa forma. Vocês podem perceber que tem um número e uma letra. Só que está dessa forma porque já está resolvido. Então, quando aparece, aparece só um número. Se você clica no número, ele mostra o foco que aquele número está dando na imagem. Então, esse número 22, ele está focando nesses elementos. Aí você vai olhar as frases que tem da letra A até a letra Z
e vai ver qual frase se encaixa melhor com aqueles elementos da imagem. E assim por diante. Então, todo número que você clicar, ele vai dar um enfoque ali num elemento específico da imagem. Isso com as 3 imagens. Essa era a primeira imagem. Essa era a segunda imagem, uma fotografia. E essa era a terceira imagem. Então, você vai ter um número maior de frases do que do que a quantidade de números que estão presentes ali. Justamente para sobrar algumas frases, porque tem algumas que estão completamente erradas. Então é só clicar no número, evidencia o elemento e você identifica qual das frases ali corresponde melhor àquele elemento. Então muito interessante, eu gosto dessa tarefa, eu acho ela bem bacana. A tarefa da fase 3, ela é bem interessante também. Eles pegaram todos os documentos das questões até aquele momento da Olimpíada e eles colocam nessa tarefa e os participantes têm que falar em que século o documento foi produzido e a que século ele se refere. Essa é uma atividade também que tem frequentemente, né? É uma tarefa que frequentemente tem na Olimpíada e é bem interessante. Quando a gente fala de documento, quando ele foi produzido e a que período se refere, não quer dizer que são os mesmos séculos sempre. Por exemplo, se eu escrevo um livro hoje falando sobre o período do nazismo na Alemanha, a produção do documento foi no século XXI, mas ele se refere a um acontecimento do século XX. Então é uma atividade bem interessante também. Bom, essas são algumas informações sobre a Olimpíada. E eu desejo uma boa prova para todo mundo, né? Uma boa participação para todo mundo.